Ok, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos gravando, não é? Mais um vídeo da série Perguntas Frequentes sobre o Final dos Tempos. Hoje nós vamos estar com a terceira parte do vídeo, tá bom? E hoje a nossa pergunta que vem para ser respondida hoje, e como eu já disse, eu vou deixar bem claro outra vez, tá bom? Eu não estou com a intenção de causar polêmica ou pedir alguém para poder concordar ou discordar comigo, não. O que eu peço é que você vá analisar as escrituras, tá bom? Lê a palavra, eu vou deixar versículos bíblicos e aí você tira a sua própria conclusão. Porém, acredite, tudo que eu falarei aqui é baseado na Bíblia. Não tenho uma opinião elucidada por mim mesma. Não tenho. Tudo baseado na Bíblia. Ok, meus queridos? Então vamos lá. A primeira pergunta hoje é: quem são os santos de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7? Uma pessoa me fez essa pergunta, não é? E eu agora estou acreditando que o Espírito Santo responderá. Porém, eu quero orar antes. Amém? Vamos orar. Meu Deus, este é um estudo da Tua Palavra, Senhor. Não é algo, Pai Santo, Pai querido, para angariar qualquer tipo de valores que não sejam espirituais. E eu te agradeço por nos orientar, Senhor. Eu te louvo, meu Pai amado, por nos mostrar o que fazer, como fazer. E vem usar, Deus, os meus lábios para que eu venha falar de acordo com a Tua Palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós estamos enfrentando situações difíceis. Na verdade, o mundo sempre enfrentou situações difíceis, mas não tanto quanto agora. Estamos no limiar dos cumprimentos finais da palavra de Deus. E nós temos visto que muitas pessoas ainda têm dúvidas, não é? Tem aquelas pessoas que ainda têm dúvidas porque não entendem exatamente o que estará acontecendo, o que acontecer, segundo a palavra de Deus e segundo a palavra do Senhor, como eu já falei, e segundo os finais dos tempos, né? Os discípulos se preocuparam com isso e perguntaram a Jesus: Senhor, me diz quando é o final do mundo e os sinais da sua vinda. E aí Jesus fala para os discípulos e deixa tudo direitinho, tudo esclarecido. Então, para nós não é motivo de, não é assim porque somos ignorantes, e somos, na palavra de Deus, nós precisamos aprender mais do Espírito Santo, porque até a gente aprender do Espírito Santo, sim, somos ignorantes no bom sentido, porque não sabemos. Mas é necessário que a gente entenda uma coisa: se você teme a Deus, se você procura colocar em prática a palavra dele na sua vida, se você entende que a vinda do Senhor está próxima e é iminente, e você está se preparando para isso, então você está no bom caminho. Amém? É importante sim aprender da palavra, claro, tirar as dúvidas, porém o mais importante é se preparar para a chegada do nosso amado Jesus. Amém, meus amados? Muito bem. Quem são os santos de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7? Amém? Eu vou ler aqui para vocês esse versículo, para que a gente possa falar assim mais biblicamente sobre ele. Então está aqui Apocalipse, capítulo 13, glória a Deus. Apocalipse 13, versículo 7, diz assim, ó: Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E o versículo 8 diz assim, eu vou ler o 8. A pergunta é sobre o 7, mas eu vou ler o 8 também. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 9. Pastora Marilene, e agora? A pergunta foi: quem são esses santos? Por que essa pessoa e tantas outras assistiram aos meus 2 primeiros vídeos? E elas também tinham dúvidas quanto ao arrebatamento da igreja
e se a igreja ainda estaria aqui por conta da tribulação e grande tribulação. Então, nós aprendemos, segundo a Bíblia, que não, a igreja não estará aqui mais, porque a igreja será tirada, não é? Porque ela não vai mais ser provada, porque ela já foi provada. Então, você vê lá, confira lá nos vídeos 1 e 2 dessa série. Então, o que ocorre? Quando eu falei sobre isso, nós observamos, segundo a palavra, que a igreja do Senhor não estará mais aqui. Então, alguém criou alguma dúvida. Então quem são esses santos? Mais adiante nós teremos também as respostas para uma pergunta. Haverá salvação depois do arrebatamento da igreja? Mas não é isso agora não, depois. Então, os santos da tribulação são simplesmente os santos que vivem durante a tribulação. A igreja não está mais aqui. Mas quem são santos? São aquelas pessoas que são separadas por Deus. Então, o que acontece? A igreja será arrebatada antes da tribulação. Cremos assim, mediante a palavra. Mas a Bíblia indica que um grande número de pessoas, durante a tribulação, colocará sua fé em Jesus Cristo. Aquelas pessoas, imagine aí, aquelas pessoas que hoje ouvem você falar de Jesus, eu falar de Jesus, mas por alguma maneira retardam e não aceitam a Cristo. Até querem, o seu coração está maleável para Deus, mas elas não aceitam a Jesus. Não por rebeldia, porque elas vão perder essa oportunidade. Então Jesus vem e leva a igreja. Essa pessoa ficará como? Convencida de que tudo que você falou para ela, que eu falei para ela, que a igreja, os servos falaram para ela, era verdade. Ela diz, não, agora dê no que der, custe o que custar, eu vou entregar minha vida a Jesus. Agora sim, eu vou servir a Deus. Porque aquela pessoa me falou da igreja, que a igreja seria arrebatada. E realmente a igreja foi arrebatada, então só me resta agora obedecer essa palavra. Obedecer essa palavra. Porque, na verdade, o que nós vemos é o seguinte. A palavra, ela é verdade, ela é poderosa. Mas existe o quê? Às vezes a dificuldade de aceitá-la. Amém? Então, essas pessoas e tantos outros exemplos, agora vão dizer, não, agora eu quero servir ao Senhor, agora eu vou. Então, passará pela grande tribulação, essas pessoas. E essas pessoas são o quê? Os santos do Senhor. É o servo, o povo de Deus, após a grande tribulação. Mas, pastora, são só os brasileiros? Não. Toda língua, raça e nação. Inclusive os judeus. Porque você sabe que os judeus, eles não acreditam ainda que o Messias já veio. Tanto que eles só dão vazão ao Velho Testamento, que eles chamam de Torá. Então, para eles, o Messias ainda não veio. Devido a muitas situações, né, que criaram os fariseus e os doutores da lei, criaram, né, os sacerdotes daquela época, que criaram falsas notícias sobre a ressurreição de Cristo. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, só para você ter uma ideia. Então, muitos deles, o judeu em si não crê. Mas quando a igreja for arrebatada, então eles entenderão que Jesus realmente já veio. E aí eles vão entrar para a posição, a categoria de santos também. Amém? Então, em visão do céu, João vê um grande número desses santos da tribulação. Glória a Deus. Lá em Apocalipse, né? Martirizados pelo anticristo. Depois destas coisas, olha aí o que é que diz lá, João diz lá em Apocalipse. Vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aleluias. Está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. De pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Glória a Deus. Quando João pergunta, quem são esses? Aí a resposta para ele. Esses são aqueles que vêm da grande tribulação,
e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 14. Então, é muito importante que a gente examine a palavra, porque o que eu estou falando aqui, como eu já disse desde o começo do primeiro vídeo, a primeira parte dessa série, não se trata de um posicionamento para tirar ou trazer ninguém para qualquer entendimento, nada do gênero. Mas trata-se apenas de um conchavo bíblico, ok? Então, isso aqui é segundo a palavra de Deus. Amém? E para nós continuarmos aqui, nós vemos o seguinte. A segunda pergunta é: o que é a grande tribulação? E agora, o que é a grande tribulação? Ora, nós falamos lá no começo, ainda na outra série, né? Nessa série mesmo, mas nos vídeos 1 e 2, primeira e segunda parte, nós falamos sobre isso aí, sobre a tribulação. E nós explicamos um pouco, segundo a palavra de Deus. E vamos agora explicar claramente, tá? O que é a grande tribulação? Muito bem, a grande tribulação é um tempo de muito sofrimento, no qual esse momento vai acontecer um pouco antes do fim dos tempos. Haverá guerras, pragas, perseguição a quem ama a Jesus. No fim da grande tribulação, Jesus voltará. Se eu parasse aí, já estava bom, não é? Mas não vou parar aí, não. Então vejamos, amados, olha o que acontece. A grande tribulação, na verdade, é a segunda parte de um período de provas e lutas terríveis. Porque o período é formado por 7 anos. Então, o primeiro período desses 7 anos serão 3 anos e meio. Mas a igreja de Cristo não estará mais na terra. A igreja de Cristo não estará mais aqui. Aí o que ocorre? Depois desses 3 anos e meio, haverão falsas promessas de que o mundo será um lugar melhor e que as pessoas vão ter agora uma única religião e que as pessoas vão agora estar totalmente amparadas, porque haverá alguém que vai ampará-las, entre aspas. Esses 3 primeiros anos e meios será o período dos concertos enganosos, será o período exatamente da ludibriação do anticristo, agindo segundo a eficácia de Satanás. Aí você pergunta, eu quero dizer para você que o anticristo é o protagonista desse período de 7 anos. A tribulação e a grande tribulação. O anticristo, você não vê, não sabe, todos nós sabemos, né? Que Jesus foi aquele que foi enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. Amém? João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E vocês acham que Satanás, como imitão, né? Como os jovens costumam dizer, eu acho engraçado esse termo, imitão do jeito que ele é, ele também vai colocar, ele não tem poder de dizer que é o único filho, alguma coisa assim. É claro que quem imita nunca é igual ao original, né? Claro que não. Então, ele vai também, segundo a sua maldade, segundo o seu poder limitado, ele vai estar gerando uma pessoa, gerando no sentido político, no sentido educacional, no sentido espiritual negativamente, é claro, para que essa pessoa tome a posição de um príncipe mundial. Então, não será o diabo, entenda. O anticristo não é o diabo, mas é alguém que agirá segundo a eficácia dele. Alguém que será totalmente usado para exterminar principalmente a igreja de Cristo e arrasar com a humanidade. Então, quando nós falamos assim, entendemos o seguinte, que lá no Evangelho de João fala, muitos anticristos têm saído por aí afora, mas são as pessoas que são contra Deus. E esse daí não é o anticristo. Ok? Então vejamos, continuando. Para que a gente entenda exatamente, né? Entendeu aí o que é o anticristo? Pois é. Para que a gente entenda exatamente como será esse período, olha,
A grande tribulação é um tempo de sofrimento, né? Como eu já falei, que vai culminar com a volta de Jesus. Lembra que nós falamos lá no outro vídeo? Jesus voltará em duas etapas. A primeira etapa, o arrebatamento da igreja, ninguém verá, ninguém saberá, só depois que o povo sumir da terra. Eu quero adiantar para você uma coisa. Ninguém vai sentir sua falta, minha falta não, tá? Ninguém vai dizer, oh, poxa, e agora? Os crentes não estão mais aqui, onde eles estão? Poxa, não. Vão se gloriar porque não vai ter mais ninguém para falar contra o pecado. A igreja de Cristo é a única que resiste. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Enquanto aquele que resiste não for tirado, então o anticristo não pode se manifestar. Ele já está por aí, sendo preparado. Eu acredito nisso, pelos sinais, né? Pelas pesquisas que a gente faz e tal. Porém, ele não pode se manifestar e dizer, epa, estou aqui, porque a igreja de Cristo ainda está na terra. Aleluia! Maravilha, né? Continuando. A expressão grande tribulação, vem do grego, né? Awik Ervan, é um termo bíblico que descreve o período que antecederia a volta de Jesus Cristo, por consequência, juízo final, julgamento final. Então, juízo de Deus. O juízo final é de Deus, tá? Então, veja bem. Segundo a tradição cristã, ocorrerá na metade final de um período de 7 anos, que é a 70ª semana descrita pelo profeta Daniel. Então, eu quero chegar nesse ponto para que você entenda, né? Que maravilha! Como a Bíblia completa a Bíblia. Deus é maravilhoso, né? Então, diz assim, olha, será um período mais aflitivo de toda a história da humanidade. Está lá em Daniel, capítulo 9, do versículo 20 ao 27. Então, é quando Daniel estaria aguardando a resposta de Deus, ele estava intercedendo, clamando ao Senhor, jejuando, e aí de repente o Senhor vem com a resposta para ele, não é? Maravilha. Então, olha, observe, nós já temos vivido tempos difíceis. Essa pandemia aí, sabe lá Deus o que vão arranjar depois disso, é tanta coisa. Nós sabemos que tudo isso é programado, é patrocinado pelas trevas, nós sabemos disso. E intrigas mundiais e políticas, violências, infanticídios, etc. Imagine como será nesse período que nós estamos tratando aqui. Esse é o período mais caótico da história da humanidade. Por quê? É comum você estar em casa e alguém chegar e mandar uma mensagem para você, ore por mim que eu estou passando por uma grande dificuldade. Aí você pode abrir o seu celular ou o Face, sei lá, e orar pela pessoa, ou um SMS, não sei, você tem ainda permissão para isso. Alguns lugares no mundo não tem, mas na maioria tem. Então você pode orar pela pessoa, por quê? Porque a igreja ainda está aqui. Eu, como intercessora, como igreja de Cristo, e você também, tem ainda condições de orar pelas pessoas. Mas e nesse período, a tribulação e a grande tribulação. A tribulação, eu estava falando sobre os 3 primeiros anos, os primeiros 3 anos e meio, né? Será um período experimental, onde muitos irão demonstrar um ódio terrível pela igreja e vão perseguir os cristãos. Mas não, nesse momento, muitos serão chamados a ser religiosos, sim. Uma religião, uma só fé, uma só tudo, unificação mundial, é a palavra de ordem do anticristo. Então, os 3 primeiros anos e meios, ele resolverá todos os problemas. Fará acordos com Israel e outros países, o anticristo. As pessoas acreditarão, né? Quem não aceitou a palavra vai acreditar. Quem aceitar a palavra depois do arrebatamento da igreja vai resistir e com certeza terá um fim trágico. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, falando sobre Daniel. Eu falei o quê? Que esse período, que é a 70ª parte, ou seja, o 70º ano, o profético Daniel, a 70ª semana profética de Daniel, eu vou explicar para você agora. É dividido em 2 partes, né? Já falei, que são 7 anos dividido em 2. Agora vejamos. Segundo Daniel, no capítulo 9, versículo 24 a 27, como eu já falei,
Existem 70 semanas proféticas. Isso é incrível, queridos. É incrível. Desde eventos antes de Cristo até os nossos dias, não é? Então, você vê assim, as 70 semanas de Daniel são semanas de anos. Porque, no caso aí dessa semana, equivale o quê? A um ano. Ou seja, são uma semana, são 70 semanas de 7 anos, tá bom? 70 semanas de 7 anos. Então, um ano para o Senhor é como se fosse 1000 dias. E nesse caso aí, nós vemos Daniel colocando, no caso aí, uma semana dessa equivale a um ano. Então, 7 semanas são o quê? 7 anos. Pega aí a ponta, pega aí o lápis aí, o papel, faça a conta. Segundo as semanas proféticas de Daniel, você tem 70 vezes 7 anos, tá? Que corresponde a 490 anos proféticos. Esses períodos não são assim responsivos, não, sabe? Escalonados, ou seja, logo após, assim, direto. 490 anos, assim, direto, não. Cada período do que aconteceu equivale a uma semana profética de Daniel. Então, nós vemos o que aqui, olha. Esse período com os eventos não acontecem de acordo com a nossa concepção, mas isoladamente. A primeira situação que aconteceu em relação aos primeiros 7 anos proféticos foi antes mesmo, quando houve o decreto de Artaxerxes, cerca de 20 anos antes, 20 anos lá no Velho Testamento, cerca de centenas de anos antes de Cristo, porque não existe uma definição exata, né, da quantidade de anos. Então eu não gosto de me ater assim para não faltar com a verdade. Mas então começou aí o ano profético de Daniel. Olha só que maravilha. Esses 70 anos proféticos começou aí. Depois fala sobre a vida de Jesus, a sua morte e ressurreição, como ele é tirado da terra. Depois vem a destruição do templo, 70 anos depois, o templo de Jerusalém. Então, depois aí vem tudo, sabe, assim, escalonadamente. Então, esse período que estamos falando agora será o último período das 70 semanas proféticas. É o último período de 7 anos que está para acontecer. Esse período de 7 anos, justamente, ele é contado depois, aleluias, depois do arrebatamento da igreja, para que haja o quê? Um conchavo, porque sempre foi assim. Toda vez que terminava uma semana profética de Daniel, havia um conchavo e aquele período era fechado, com chaves de ouro. Então, esse período agora da sexta semana, né? Até então, quando terminou a sexta semana, que foi um período de 60 semanas proféticas, então, aconteceu o quê? Aconteceram tantas coisas, a igreja foi criada, aí vem os nossos dias, o arrebatamento da igreja. Então, depois do arrebatamento da igreja, aí cumprir-se-á a 70ª semana profética de Daniel. Um período de 7 anos. Glória a Deus. E aqui vejamos o seguinte, olha. A tribulação e grande tribulação ocorre nessa última parte, na 70ª semana de Daniel. É o último período, como eu já falei agora. Os primeiros 3 anos e meio, o anticristo resolverá todos os problemas, acabei de falar, né? Estou repetindo. Porque ele vai vir, ele quer chamar atenção para si, então ele tem que mostrar serviço, né? E aí as pessoas vão, até que enfim chegou alguém que vai resolver essa situação. E muitas pessoas ficam elegendo líderes, esses, aqueles, aquele. Fulano vai ser o anticristo, não sei o que vai ser a besta. Na verdade, nós não sabemos. Existem conjecturas, e conjecturas até coerentes. Mas mesmo assim, não quer dizer que nós fiquemos por aí dizendo os nomes. Então, eu prefiro me ater ao que a Bíblia me orienta, tá? Pego isso aí e passo assim. Depois, o tempo é que vai revelar tudo aquilo que a gente precisa realmente saber, né? De acordo com as nossas concepções. E os últimos 3 anos e meio serão reveladores. É agora. Pronto. Aí ele vai mostrar que veio.
perseguição, destruição, ele vai se estabelecer como Deus. A Bíblia diz que ele vai sentar. Até aí, o trono, o templo em Jerusalém já terá sido construído, que vocês sabem. Pesquisem, vejam lá como está a situação de Israel, vejam lá, o templo, ele nunca mais foi construído. O que existe? Existem sinagogas, existe o muro, né? Onde é chamado o muro da lamentação, o muro das lamentações, é onde os muçulmanos fazem aquelas orações e ficam ali, né, os judeus. Então, ali era onde era o templo de Jerusalém. Mas o anticristo, no primeiro período da tribulação, ele vai sugerir, vai criar uma aliança para construir. Tudo isso é baseado no livro de Daniel. Não sou eu que acho bonitinho, estou dizendo que é assim não, tá? Porque eu posso estar enganada se fosse eu que quisesse, mas eu não quero nada, eu só tenho a intenção de passar o que a Bíblia me orienta. Então, ele vai erguer o templo novamente. Vocês sabiam que Israel é o relógio do mundo? Vocês sabiam disso? Israel é o relógio do mundo. Como assim, pastora Marilene? Porque tudo que acontece em Israel são sinais. Todas as coisas que acontecem são sinais para que as profecias bíblicas se cumpram. Incrível, né? Porque Israel, gente, não se engane não. Israel é o povo escolhido de Deus, tá? Eu e você, gentios, entramos porque ele rejeitou e Deus rejeitou um pouquinho de tempo. Tipo assim, Israel, fique aí, que agora eu vou buscar um povo lá que não me chama, que não quer saber de mim, e eu vou agora me mostrar para esse povo. Mas você fica aí que depois eu venho buscar. É mais ou menos assim. Então, amados, esse período aí é um período assim que vai ser muito revelador, vai ser um período curto. Vai ser um período curto. Agora vai ser tão catastrófico, tão caótico, que a Bíblia fala dos escolhidos. Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo 24, sobre os escolhidos. Por causa dos escolhidos, os tempos serão abreviados, não é? Os escolhidos depois do arrebatamento da igreja. Então, nós vemos o quê? Quando ele se estabelece como Deus, ele vai sentar onde? No templo de Jerusalém. Ele vai usar o templo para ser adorado, ele vai querer ser adorado. Porque eu acredito que ele não iria perder essa oportunidade, né? Já que o templo é o símbolo do respeito a Deus, dos cristãos e principalmente dos judeus, né? Dos judeus, na maneira geral. Então ele vai querer sentar-se como Deus, tá bom? No livro de Mateus, capítulo 24, você vê lá toda a trajetória. Lê até o final, tá bom? Mateus, capítulo 24. Faça como os irmãos de lá de Bereia. Analise as escrituras para ver se as coisas são realmente assim, tá bom? Glória a Deus. Eu já falei no começo, o anticristo é o protagonista da grande tribulação, né? Segundo aos Tessalonicenses, fala sobre ele, que enquanto a igreja que resiste está aqui, então ele não pode se manifestar, não tem como, porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. Então é necessário que o Espírito Santo, com a sua igreja, seja tirada, né? Seja tirado, o Espírito Santo tirará a igreja da terra. Aí pronto, então agora, para que as pessoas entendam o que nós falamos, era verdade. Então, é isso aí eu quero deixar, né, para você, e eu quero só para passar essa parte, diz assim, olha, as confirmações bíblicas sobre esse período, porque nem todos os textos bíblicos você encontra algo totalmente detalhado e claro, como está entre Daniel e Apocalipse. Mas diz o que, olha, no Isaías 2:12, anote aí. Isaías capítulo 2, versículo 12. Isaías capítulo 13, versículo 6 e 9. Amém? Joel capítulo 1, versículo 15. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Deixa eu ver mais aqui, tem mais aqui, eu quero ver aqui mais referências para dar para vocês. E Mateus 24, né? Quando Jesus diz assim, olha, e assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Aí é quando ele vai vir para julgar. Aí ele vai vir para derrotar o anticristo. E sabe quem vai estar com ele? Eu e você. Aleluias. Porque a palavra de Deus diz, nós vimos isso lá no outro vídeo. A palavra de Deus nos diz
que nós julgaremos o mundo. Com Jesus, é claro. Mas esse julgamento é segundo a presciência, o poder, a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu imagino assim, não tem como não nos emocionar, né, com a veracidade da palavra. A palavra de Deus está aí para ser cumprida, queridos. E precisamos fazer a nossa parte. Qual é a minha parte, pastora? Entrega a tua vida a Jesus. Confia nele. Amém? Coloque diante dele todos os seus propósitos, todos os seus caminhos, não importa quais sejam. E entenda que ele é poderoso para te conduzir até este grande dia. O dia do arrebatamento da igreja, o dia da redenção. Você percebeu como nesse momento já muitas pessoas morrem, com certeza. Mas vocês estão percebendo quantas pessoas estão morrendo? Pessoas, pastores, pessoas que louvam a Deus, né? Cantores gospel, enfim, servos de Deus. Essa pandemia, muita gente foi embora. Inclusive, o nosso irmão Lázaro, né? Para quem conhece, eu sei que muitos conheciam ele, conhecem, aliás, porque ele se foi, mas ele não deixou de ser conhecido por conta disso. Então, meu Deus, Deus está fazendo assim, olha, eu estou aqui colhendo. Ele está colhendo, sabe, os frutos, as flores do jardim dele. Porque aqueles que não forem colhidos por ele agora, serão colhidos com o arrebatamento da igreja. Tanto faz, ou ser colhido por Jesus agora, não importa o motivo. Ah, foi Covid, não importa. O importante é a vida, a morte. É algo que só pertence a Deus. E para ele o importante é a vida que você levou. Amém? Se fosse assim, Jesus não morria de uma morte tão crucial, por assim dizer. Os apóstolos não tinham mortes tão trágicas. Entenderam? Então, o importante é o testemunho que eu e você damos aqui durante a nossa vida. Então, meus queridos, façam isso. Procurem conhecer mais a Deus. Procurem entregar as suas vidas. Nós vamos ter ainda mais uma série de vídeos, né? Ainda compondo esta série sobre perguntas que são feitas, né? As perguntas que são frequentemente feitas sobre perguntas frequentes sobre o final dos tempos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que esse vídeo venha edificar você para encontro com o Senhor. Amém? Medite na Bíblia. Não acredite em tudo que estou falando, não. Eu dei as referências. Medite na palavra do Senhor. Se você está assistindo, você pare, dê pause e veja as referências que eu dei. Amém? Para que você possa estar acompanhando segundo a veracidade da palavra. Que Deus abençoe. Então permanece com Cristo. Em nome de Jesus. E aguarde, viu? Que vem mais aí. Amém?